Olá! Hoje, o nosso papo é sobre um assunto que mexe com todo mundo: a saúde mental no trabalho. E olha, esse é um tema super importante, não só para o nosso bem-estar individual, mas também para o sucesso de qualquer empresa. Para a gente começar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar um pouquinho. Como é que anda, de verdade, a saúde mental no ambiente de trabalho? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. Bom, e o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos entender um pouco da realidade da saúde mental. Depois, a gente passa por uma nova diretriz, a NR1, e os benefícios de ter um ambiente saudável. Daí, algumas dicas para o dia a dia e, para fechar, a gente fala sobre como esse cuidado é uma responsabilidade de todo mundo. Então, começando pela realidade da coisa, é importante a gente entender de uma vez por todas. Falar sobre saúde mental no trabalho não é um luxo, sabe? Não é um benefício extra. É a base, o alicerce para um ambiente que seja produtivo e, mais importante ainda, humano. E esse é o ponto principal, né? Não é uma questão que afeta só uma pessoa. Quando alguém não está bem, isso mexe com a equipe, com a criatividade e, no fim das contas, com o resultado da empresa inteira. É um verdadeiro efeito dominó. Tá, mas e na prática? Como isso funciona em termos de regras, de lei? É aí que entra a NR1. Vamos entender o que essa nova diretriz significa. Bom, para quem não conhece, a NR1, ou Norma Regulamentadora número 1, é tipo a regra de ouro da segurança e saúde no trabalho aqui no Brasil. É ela que diz o que as empresas e os trabalhadores precisam fazer. E aqui vem a virada de chave que aconteceu a partir de 2022. Agora, a NR1 obriga as empresas a cuidarem também dos riscos psicossociais. O que é isso? A gente está falando de estresse, sobrecarga, assédio, enfim, a saúde mental passou a ter o mesmo peso da segurança física. E olha, isso é um avanço enorme. Beleza, mas além de ser uma obrigação, por que é tão bom investir nisso? Vamos dar uma olhada nos benefícios bem concretos que um ambiente de trabalho mais saudável pode trazer. Olha só, quando o ambiente é saudável, os resultados aparecem. As pessoas ficam mais equilibradas emocionalmente, a produtividade e a criatividade vão lá para cima. Os relacionamentos melhoram, o que diminui faltas e a rotatividade de pessoal. No final, todo mundo sai ganhando. A equipe fica mais forte e a empresa também. E essa frase aqui resume tudo, né? Não dá para separar. Um lugar que realmente se preocupa com as pessoas cuida do corpo e da mente. Cuidar de verdade é olhar para o todo, entender que a gente precisa estar bem por inteiro para conseguir ser a nossa melhor versão. Ok, a teoria é ótima. Mas e na prática? Como a gente pode transformar o nosso dia a dia? Vamos ver algumas dicas bem práticas para isso. Essa imagem resume bem. São várias coisinhas, sabe? Ações e hábitos que, quando a gente junta tudo, fazem uma baita diferença na nossa rotina. Pensando num ambiente de trabalho mesmo, fazer pausas regulares é fundamental. Não é perder tempo, é recarregar a bateria. Manter as tarefas organizadas ajuda muito a evitar aquela sensação de acúmulo de ansiedade. E claro, conversar, ter uma rede de apoio com os colegas, isso não tem preço. E claro, o cuidado continua fora do trabalho. Os nossos hábitos pessoais são super importantes. Colocar limites claros entre a vida pessoal e a profissional, isso é essencial. Ter um hobby, alguma coisa que dê prazer e ajuda a desligar a cabeça. E, talvez o mais importante, se o desgaste emocional apertar, procurar ajuda profissional. Isso é sinal de força, não de fraqueza. E para a gente ir fechando, o ponto talvez mais importante de todos: criar um ambiente mentalmente saudável não é só tarefa da liderança, não é só do RH. É um esforço de todo mundo. E isso tudo se baseia em coisas que a gente já sabe que são importantes, né? Respeito e ética, uma comunicação que flui bem, cumprir com os prazos e, principalmente, saber dar e receber um feedback que ajude a crescer. É isso que constrói uma cultura de confiança. Pois é, por muito tempo a gente só olhou para a segurança física, para o corpo. Mas a verdade é que o cuidado com a saúde mental no trabalho é tão, mas tão importante quanto. São dois lados da mesma moeda. Um não existe de verdade sem o outro. Então, a mensagem que fica é essa: promover a saúde mental é uma responsabilidade compartilhada. A liderança dá o tom, a equipe se apoia e cada um de nós tem que se cuidar e também olhar para o lado, para o colega.
É assim que a gente constrói um lugar melhor para trabalhar. E fica aqui a pergunta para a gente continuar pensando: como que esse cuidado com a saúde mental pode, de fato, transformar um ambiente de trabalho? Porque, no fim das contas, não é só sobre evitar problemas, é sobre criar um lugar onde as pessoas e, consequentemente, as empresas possam crescer e florescer de verdade.